da Câmara. Solicita a comissão de plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Otávio Lessa Geraldo Santos, presidente da 2ª Câmara Deliberativa, reuniu-se a senhora conselheira convocada Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, o senhor auditor convocado Alberto Pires e o doutor Pedro Barbosa Neto, representante do Ministério Público de Contas. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Em seguida, foram relatados e julgados os processos. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. TC 93-23/2009. TC 12-423/2008. Concessão de pensão. Aprovadas as resoluções dos números 73 e 74 de 2012, respectivamente. Processo TC 144447/2010. TC 16008/2010. Aplicação de multa. Aprovados acordos números 137 e 138 de 2012. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a próxima sessão no horário regimental. Oi? Tá. Deixa eu chegar aqui para botar em discussão. Em discussão a ata. Terminar a discussão em votação. Conselheira Maria Cleide. Auditor convocado Alberto. Aprovado. Mulher 55, mulher 60. Não tem ver aqui, não vê com essa velha. Ela morre na frente. Lá em casa eu digo lá em casa, não vou morrer nada. Senhora conselheira, o senhor convocado, o senhor auditor convocado, o senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, relatar os processos. O processo TC 290 de 2008 trata-se da concessão de pensão em favor de Maria do Carmo dos Santos, na condição de companheiro do ex-servidor da Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe, senhor Durval Vicente dos Santos. E o processo TC 4240 concessão de pensão em favor de Francisco Agostinho de Souza e Josivaldo Santos de Souza, respectivamente viúva e filha, filho menor da ex-servidora inativa da Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe, senhora Luzinete Maria dos Santos. Todos os dois processos aqui relatados tiveram os pareceres favoráveis da dota Procuradoria Jurídica e do Ministério Público de Contas, junto aqui ao Tribunal. Voto pela legalidade dos atos. Em discussão os processos relatados. Em votação, conselheira Maria Cleide. Auditor convocado Alberto. Com relator. Aprovado. Não tendo mais processos a serem relatados, se tem algum? Pela ordem, Alberto, auditor Alberto. Pois não. Processo TC número 3073/2004,
Decisão simples. O processo versa sobre o concurso público para preenchimento de cargo na Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens. Foi celebrado com a empresa Sercom, Cerqueira Consultoria. Este órgão fracionário, no julgamento, conforme se insere na decisão simples, proferida no dia 2 de abril de 2012, aplicou ao senhor Marcelo Marcos Rocha Souto, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens, multa no valor de R$ 810,50. Todavia, compulsão dos autos com o necessário cuidado, verificou-se que a diligência em questão não foi descumprida pelo senhor Marcelo Marcos Rocha Souto, mas sim pelo senhor José Ernesto Silva Júnior, gestor à época em que a referida requisição foi empreendida. Deste modo, verifica-se que há um erro material na decisão, que impôs ao senhor Marcelo Marcos Rocha Souto o pagamento da penalidade pecuniária, o qual pode ser revisto e corrigido por esta Corte de Contas. Dentro do exposto, a segunda Câmara Deliberativa e tal decide tornar sem efeito a multa imposta ao senhor Marcelo Rocha Souto, aplicada por decisão simples, exarada no dia 2 de abril de 2012. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Aprovado. Ok. Aqui é mesmo? Sim. Obrigado. O processo 2704/2012, decisão simples. O processo for aberto pela solicitação do conselheiro relator, tendo como objeto a aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande, pelo não envio da sexta remessa bimestral, ano de 2011, através do Sistema Integrado de Administração Pública, o SICAP, conforme obriga os normativos desta Corte. O gestor da Prefeitura de Olho d'Água Grande foi comunicado pelo ofício número 176/2012, de março de 2012, para que se manifestasse pelo não encaminhamento da remessa requisitada. Ocorre que em 16 de 4 de 12, a referida Prefeitura enviou a sexta remessa bimestral, conforme atesta o recibo de entrega, portanto sanando satisfatoriamente. Por outro lado, considerando-se que a implantação do SICAP do ano 2012 e as naturais dificuldades encontradas pelos entes municipais no referido exercício, somada à adimplência, como citado anteriormente, somos pelo arquivamento do processo. Contudo, é bom esclarecer que tais condutas intempestivas no exercício de 2012 não mais serão toleradas, submetendo às sanções dispostas na Lei 5604 de 94, artigo 1º, inciso 11, artigo 45 e artigo 48, inciso 2 da Resolução 3 de 2011. Diante do exposto, a segunda Câmara do Tribunal de Contas, dos seus atribuições, decide arquivar o presente feito. Em discussão, processo relatado pelo doutor Alberto. Em votação, conselheira Maria Cleide. Aprovado. Também o processo TC 2705 de 2012, também decisão simples. O presente processo for aberto por solicitação do conselheiro relator, tendo como objeto a aplicação de multa à gestora da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, pelo não envio da sexta remessa bimestral do SICAP. A gestora da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio foi comunicada através do ofício 160 de 2012, de março de 2012, para que se manifestasse pelo não encaminhamento da remessa requisitada. Ocorre que em 12 de 4 de 2012, a referida Prefeitura enviou a sexta remessa bimestral, conforme atesta o recibo de entrega, e assim sanando satisfatoriamente o pleito. Por outro lado, considerando a implantação do SICAP do ano 2012 e as naturais dificuldades, somada à adimplência, como citado anteriormente, somos pelo arquivamento do feito e do processo de multa. Contudo, esclarecemos que tais condutas intempestivas no exercício de 2012 não mais serão toleradas, submetendo às sanções dispostas na lei e no regulamento. Diante do exposto, a segunda Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas, nos usos e atribuições, decide arquivar o presente processo na forma para pedir direito. Em discussão, processo relatado. Em votação, conselheira Maria Cleide. Aprovado.
Também outro processo, decisão simples, TC 2707 de 2012. O presente processo foi aberto pela situação do Conselho Relator para aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Feira Grande, também pelo não envio da sexta remessa bimestral do SICAP. O gestor da Prefeitura Municipal foi comunicado através do ofício 161 de 2012, de 15 de março de 2012, para se manifestar sobre o ocorrido. E em 17 de 4 de 2012, a referida Prefeitura enviou a sexta remessa, sanando satisfatoriamente o pleito. Por outro lado, considerando a implantação do SICAP de 2012, as dificuldades ocorridas, somos pelo arquivamento do referido processo de multa. E esclarecemos que tais intempestividades não serão mais toleradas. Diante do exposto, a segunda Câmara do Tribunal de Contas, nos seus lições, decide arquivar o presente processo para fins de direito. Em discussão, processo relatado. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Aprovado. Senhor presidente, outra decisão simples. Processo TC número 2709 de 2012. Também foi aberto pela situação do Conselho Relator a aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Campo Alegre pelo não envio da sexta remessa bimestral de 2011 do referido Sistema de Controle e Auditoria Pública SICAP. O gestor da Prefeitura de Campo Alegre foi comunicado através do ofício 159 de 2012, datado de 15 de março de 2012, para que se manifestasse a respeito da não remessa. A Prefeitura, em 13 de 4 de 2012, enviou a sexta remessa do referido demonstrativo e assim sanando satisfatoriamente o pleito. Considerando a implantação do SICAP 2012 e as naturais dificuldades, somos pela relevação e arquivamento do processo de multa, esclarecendo, contudo, que no ano de 2012 não serão toleradas tais condutas. Diante do exposto, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decide arquivar o processo na forma e para fim de direito. Em discussão, processo relatado. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Aprovado. Mais um último processo, a discussão, decisão simples, TC 11380 de 2004. Cujos presentes autos do convênio número 23 de 2004, celebrado entre o Estado de Alagoas, por meio da Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento, com interveniência da Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças e o município de Pão de Açúcar, assinado no dia 2 de julho de 2004. Este órgão fracionário, no julgamento do processo empírico, conforme se infere da decisão simples, prolatada na sessão de 30 de 11 de 2011, aplicou ao senhor Jorge Silva Dantas, ex-gestor do município de Açúcar, multa de 50 UP falso, equivalente a R$ 810,50, em razão do descumprimento da diligência número 1017 de 2007, determinada pela Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da lavra da Procuradora Rosane Melo de Mendonça Rocha, que consistia no envio da nota de empenho em consonância com o artigo 61 da Lei 4320 de 1964. Todavia, compulsando os autos com necessário cuidado, verifica-se que a diligência em questão não foi descumprida pelo senhor Jorge Silva Dantas, mas sim pelo senhor Júlio Sérgio Maia Pedrosa Moreira, gestor à época da Secretaria de Estado de Planejamento, em que a referida requisição foi empreendida, tendo sido inclusive a ele encaminhado o ofício PJT AL número 749/2010, conforme se observa as folhas 17 do processo TC 11380/2004. Deste modo, verifica-se que há um erro material na decisão que impôs ao senhor Jorge Silva Dantas o pagamento da penalidade, o qual pode ser revisto e corrigido por esta Corte de Contas. Ante o exposto, a segunda Câmara Deliberativa decide tornar-se em efeito a multa imposta ao senhor Jorge Silva Dantas, contida na decisão simples, exarada no dia 30 de novembro de 2012,
e publicada no Diário Oficial do Estado em 5 de dezembro de 2011. Segundo, cientificar o interessado por meio postal com aviso de AR e o FUNCONTAS para que proceda de acordo com essa decisão conforme a sua competência. Remeter, após os encaminhamentos acima, o mais breve possível, ao processo do gabinete do relator. Sala de sessões. Tá. Esse processo de estar desfazendo a multa, vai porque exatamente. nós não estamos aplicando no gestor que é o responsável. Não. Não. Só está mudando a responsabilidade de vez de um gestor para outro gestor. Perfeito. Isso é o seguinte, que segundo o conselheiro Anselmo, caberia ele nessa decisão desfazer em outro processo, na realidade a continuação desse processo, notificar o outro gestor, né, que digamos aqui, que foi multado para poder corrigir. Sim, aí em outra sessão você exatamente. Vai abrir um outro processo para que exatamente. o gestor que não cumpriu, ele seja... Exatamente. Continue em discussão. Terminada a discussão, conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovado. Só a título de sugestão, era como colocar para o conselheiro Anselmo, que na finalização, nesses casos, ele já informar que o outro gestor ele será, vamos dizer assim, punido pelo não encaminhamento por ele ter sido o gestor responsável pelo caso. Para ficar bem claro no acordo. Senhor presidente, eu também concordo com o senhor. Entretanto, eu não procedi dessa forma por conta de que nós estamos chegando ao tribunal só há 6 meses, então vamos sentindo qual é o procedimento, o tribunal e tal, e aos poucos nós vamos discutindo, né, de forma harmônica com todos os conselheiros para nós irmos juntos com isso. Por isso que eu estou colocando a título de sugestão. Certo. Exatamente por saber disso. A propósito, se até falar denunciar os senhores, né, considerar a conselheira, senhor presidente conselheiro, essa semana tivemos um processo para a auditoria se manifestar, né, como auditor se manifestar sobre a questão do aditivo a um contrato. E nesse aditivo tinha praticamente toda a questão da formalidade, era aditivo para a construção de um prédio, né? Era até o refeitório, não era um alojamento da 10ª Coordenadoria Regional de Educação em Porto Calvo. Então tinha tudo, digamos assim, do ponto de vista formal, menos a comprovação de que a obra tinha sido concluída de forma satisfatória, né? E diante disso, por uma questão de celeridade processual, nós localizamos a 10ª CRE, ligamos para lá e a própria coordenadoria está tirando fotos e mandando, inclusive, o relatório final que não constava no processo, da conclusão e de também algumas faltas que a construtora cometeu, entende? E assim eu vou anexar ao processo, né, dando coisa para dar uma celeridade, só colocando aí que nós comungamos com isso, só que achamos que devemos colocar isso paulatinamente. Tá certo. Botei em votação já botei em discussão e votação. Aprovado. Está facultada a palavra a senhora conselheira, o senhor auditor e o senhor representante do Ministério Público. A palavra do Ministério Público, doutor Rafael. Aproveitando aqui a colocação feita pelo conselheiro substituto Alberto. Obrigado. Eu já verifiquei que é oportuna essa sua diligência. Eu também tenho feito em vários processos lá que chegam ao Ministério Público diligências nesse sentido para apurar se a regularidade do contrato está de acordo. E a gente nota que a grande maioria do processo, a fiscalização ela tem recaído apenas na fase interna e os atos preparatórios da fase interna da licitação até a celebração do contrato e os posteriores aditivos. Mas ocorre que são poucos os processos que o tribunal está procedendo à fiscalização no momento posterior
que diz respeito ao cumprimento, à execução daquele contrato. Dessa forma, a fiscalização na quase totalidade está ficando restrita à formalidade desses processos administrativos de licitação e contratação. Sob o aspecto formal e analisando ali detidamente só apenas o papel, a forma fria do papel, é sabido que a regularidade é muito mais fácil de ser ajustada e é difícil o órgão fiscalizador detectar alguma coisa. E como a gente sabe também que a maioria das incidências de irregularidade ocorrem na fase de execução e não nas fases preparatórias, não obstante esse tribunal mesmo assim tem detectado falhas em editais de licitação, em contratos e tem aplicado a multa, mas eu acho que o foco central da fiscalização do TC tem que ser mudado. Como a proposta que você fez é uma mudança paulatina, né? Porque a gente também ingressamos no curso de um tribunal que já tem historicamente aí várias décadas de funcionamento, então essas mudanças também acredito que são paulatinas. O foco dessa fiscalização tem que ser deslocado do momento anterior da contratação para a execução. Claro, sem abrir mão desse controle prévio. Mas a execução, acredito que deve ser o foco e o núcleo de atuação desse tribunal. Muitas vezes a gente julga que apenas sob o aspecto formal, sem levar em consideração o aspecto material, julga regular uma contratação, um edital, por exemplo, da construção desse prédio ou de uma escola qualquer. Mas a gente não sabe de fato se essa escola foi construída. Aí às vezes a gente está chancelando com status de ilegalidade um contrato ou uma licitação que sequer foi executada. É uma proposta interessante a que você fez. Alguns processos a gente está fazendo diligências, inclusive um de relatoria aqui da conselheira Maria Cleide. A gente tem se empenhado para conseguir elementos para justamente aprofundar essa fiscalização da execução. E fica aí o debate, a gente vai mudando, fazendo algumas propostas e no sentido sempre de melhorar e trazer vai ajustando melhorias aí ao tribunal. Obrigado, presidente. Só para fechar, eu acho que dentro do raciocínio do Dr. Rafael, eu acho que essa postura que está, inclusive não é privilégio do Tribunal de Contas de Alagoas. Todos os tribunais, na verdade, eles estavam atuando só na formalidade. Essa aqui é a verdade. Então, desde o ano 2, 3 anos atrás, quando a gente conseguiu está implantando, né, as primeiras normas de auditorias governamentais que a gente aprovou a resolução passada. E também a auditoria operacional. Essa auditoria que é o futuro. Essa auditoria nós tivemos aqui só o privilégio de fazer educação, saúde, meio ambiente, está faltando não estou lembrado agora, onde o técnico, a diretoria, ela se obriga a acompanhar o andamento daquilo, com um ajuste de conduta com o gestor, daquilo que precisa ser feito que está errado. Ou seja, você vai até o fim acompanhando aquilo, às vezes acompanhamento de um ano e meio. Essa forma é que está traduzindo isso numa grande economia do erário, essa que é a verdade, e uma responsabilidade onde fica as partes, ela concorda com aquele procedimento daquele ajuste, independente do gestor. Por quê? Porque o executivo ele muda muito. Então hoje o secretário de saúde pode ser um, amanhã ser outro, no outro dia ser outro, e a gente fica o seguinte: ele vai se obrigar a cumprir aquilo que foi acordado com o gestor à época. Dá uma continuidade, né? Entendeu? Então eu acho que é perfeito, eu acho que esse ajuste ele tem que ser feito. Eu acho que o caminho que a gente está traçando é esse. Então tem uma equipe, a preocupação nossa, quando eu estava na coordenação, eu acho que o Anselmo está dando continuidade a isso, foi criado um grupo do Bergson, do Geraldo, do Paulo Mota, onde esse treinamento está sendo, foi dado algumas turmas com relação aos nossos técnicos, para que haja
na verdade, um conhecimento maior como operar a auditoria operacional. Ela não pede, como você colocou, doutor Rafael, ela não deixa de ter a fase preliminar, ou seja, do formal, mas ela tem um acompanhamento do andamento daquilo e se aquele dinheiro trouxe o resultado esperado para que ele fosse gasto. Esse é que é o mais importante. Para que o gestor se preocupe no resultado, não é só gastar aqui a nota, tinha 2.000, gastei 2.000, não é isso. Então essa auditoria operacional eu acho que é o seu caminho. E tem alguns tribunais que já estão, na verdade, fazendo 100% da sua auditoria dessa forma. A gente está começando e espero que aos poucos, como você falou, nosso problema cultural dentro do próprio tribunal e o cultural dos jurisdicionados é que dificulta um pouco essa forma de ser. Mas eu acho que pelo menos estamos no caminho, e eu acho que esse caminho é o caminho que nós precisamos para poder ter mais controle da gestão. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando a senhora conselheira. A senhora conselheira não, e o senhor doutor, se possível, se estiver faltando, que a colaboração que foi dada aqui hoje para a gente ter a nossa sessão, e o doutor Rafael para a sessão da próxima segunda-feira.